Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Manuela e eu vou ser nova professora de vocês. A partir do ano que vem, a gente vai trabalhar com a disciplina de espanhol. Então, hoje eu pedi licença ao professor Wendel para a gente trabalhar aqui, para fazer essa revisão e a gente se conhecer, né? Para eu já conhecer vocês já me conhecerem, para no próximo ano ficar tudo mais tranquilo. Espero que a gente se dê bem e vamos aqui começar com a nossa revisão. Pronto, então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui com os temas do pretérito perfeito composto e o pretérito perfeito simples. São dois dos tempos, dos 4 tempos verbais que a gente tem na língua espanhola. Esse tempo aqui, o nome dele já é pretérito perfeito composto porque ele é composto por 2 verbos, né? A gente vai ter o verbo haber, que é o verbo auxiliar, e ele precisa estar conjugado no presente do indicativo. E fica yo he, tu ou vos has, él, ella y usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas y ustedes han. E o segundo verbo vai ser o verbo no particípio, que expressa qual é a ação. O verbo auxiliar, o haber, ele vai me ajudar a saber quem é a pessoa que praticou essa ação. E o particípio vai nos ajudar a saber qual foi a ação praticada. Por exemplo, en el último fin de semana he ido a la cancha con mis amigos. Então, vejam, me ajuda a saber que fui eu. Ido me ajuda a saber qual é a ação. Esse tempo verbal, ele tem esses usos aqui. Primeiro, falar de um passado recente, falar de uma coisa que foi no último fim de semana, foi há pouco tempo. Falar de um acontecimento importante, então, algo que marcou a vida daquele personagem, daquela pessoa. Por exemplo, he viajado a Japão para participar de um campeonato de artes marciales. Viajei ao Japão, um acontecimento que marcou. Hablar de fechas indefinidas. Então, falar de alguma coisa que você não tem mais ou menos uma data. Já he encontrado el objetivo de mi vida. Ser uma importante bailadora. E a gente pode aqui utilizar quando a ação ela acontece em um tempo que não terminou, né? É um dos seus principais usos. Esta semana hemos conmemorado el título de campeones de baloncesto. Os marcadores temporais sempre vão estar assim, um período de tempo que ainda não terminou. É esta semana que ainda não finalizou, este mês que ainda não finalizou, este ano que ainda não finalizou. O particípio, só para relembrar, se os verbos forem da primeira conjugação, a gente coloca ado, tira a terminação do ar e acrescenta ado. Por exemplo, cantar, cantado. Bailar, bailado. E os de segunda e terceira conjugação, a gente vai acrescentar ido. Então, se é comer, comido, beber, bebido, bebir, bebido. Tranquilo, bem fácil. Lembrar só a terminação para não confundir. Tem alguns particípios que são irregulares. Quando vocês verem nas avaliações, nos textos, não achem esquisito. É a mesma coisa que acontece no português, A gente também não diz abrido. Eu havia abrido a porta. A gente diz aberto a porta. Em espanhol ocorre o mesmo. É abierto, o nosso particípio. Aqui eu coloquei uma listinha de alguns irregulares que podem ajudar. Depois vocês dão um pause no vídeo, leem com calma. Aqui tem alguns particípios também, é outra curiosidade, que tem 2 formas. Tem a forma regular e a forma irregular. Aí eu também coloquei aqui para vocês darem uma olhada e verem quem são eles. Pronto. E aqui é onde a gente trabalha os marcadores, Todas as frases do pretérito perfeito composto precisam ter um marcador? Não. Marcador temporal é uma expressão ou uma palavra que te ajuda a especificar quando aconteceu, Mas não é obrigatório que em todas as frases tenham. Mas quando aparecer, ele às vezes me ajuda a saber se eu vou usar o pretérito perfeito, composto ou se é o simples. Pelo marcador eu consigo identificar. Eu tenho aqui alguns, mas eu coloquei uma lista aqui maior para vocês. Tem alguns marcadores, como a gente viu, que são para marcar que o tempo não finalizou. Então, hoje o dia não finalizou. Ainda hoje. Esta mañana, esta tarde, esta noche, este año, este mes,
sempre um período de tempo que não finalizou. Ou a gente também pode usar aqui siempre, nunca, jamás ou já. São marcadores que ajudam o pretérito perfeito, né, a estabelecer o tempo dentro das frases. Aqui mais alguns. Vejam que alguns são bem específicos, dizem este mês, exatamente quando, esta noite. Outros já são meio vagos, dizem aún, já, porque eles não especificam bem a data. Não tem problema. E o pretérito perfeito simples, por sua vez, a gente vai utilizar... Primeiro vamos ver os nomes, né? Eu coloquei aqui uma historinha de Gaturo. Eu amo Gaturo, vocês vão ver. E eu sempre trago historinhas dele. Ele aqui utilizou vários verbos no pretérito perfeito simples. Enamoré, rechazaron, viajé, estudié, reprobé, animé, sorprendi, aburri, jugué. Ele usou vários deles e outros aqui. Por quê? Porque ele está se referindo a ações que ele fez numa vida anterior, né? Ele é um gato e tem 7 vidas. Então, esse pretérito aqui, ele vai ser utilizado quando eu quero especificar que algo já acabou. Começou e finalizou no passado, e o tempo em que essa ação aconteceu também foi uma ação que já acabou. Por isso que ele usa esse tempo para falar de uma das 7 vidas dos gatos que ele já usou. E esse pretérito perfeito simples, ele também pode ser chamado de indefinido, pretérito indefinido, e passado simples. Em outros livros vocês podem encontrar assim. Então, só uma curiosidade, caso vocês encontrem com outras definições, mas é a mesma coisa. Esse pretérito aqui, ele pode ser utilizado para expressar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado. Então, ações em que o tempo começou e terminou, como ayer tomé um café com mi mejor amigo. Ontem eu tomei o café. Ontem, o dia de ontem já acabou. El domingo passado comí con los padres de mi mujer. Então, no domingo passado ele almoçou com os pais da sua esposa. O domingo já começou, já terminou. Ontem já começou, já terminou. Então, esse aqui é o primeiro uso. E esses são os marcadores dele. Ano passado, mês passado, semana passada. Vejam como é diferente, não é esta semana. Semana passada. Outra das suas utilidades é falar aqui de uma ação que ocorre no passado e que foi interrompida por outra. Você estava fazendo uma coisa e algo lhe atrapalhou. Por exemplo, estava trabalhando muito concentrado e alguém me chamou por teléfono. Então, eu estava trabalhando, minha primeira ação, alguém me ligou. A ação que interrompeu o que eu estava fazendo. E aqui tem alguns outros exemplos, né, para vocês virem, darem uma lida depois. Seu terceiro uso aqui é nas biografias. Então, quando a gente vai trabalhar a vida de pessoas famosas, muitas vezes o indefinido é o tempo verbal que predomina, porque ele fala desses acontecimentos do passado. Mas não precisa ser só pessoas famosas. Você quer falar um pouco sobre a sua vida, né, e ações que aconteceram em um tempo passado? Pode usar também. Então, o exemplo aqui. Vicente trabalhou, viveu e estudou em Manchester. O Picasso estudió Bellas Artes en Madrid. Después, con 23 años, se trasladó a París y allí pintó Las Señoritas de Avignon. Então, tanto posso falar das biografias de alguém famoso ou alguém normal, vamos dizer assim. Na opção número 4, ele fala que sempre que vocês encontrarem esses marcadores, é pretérito indefinido. Então, ayer, ontem, anoche no espanhol é noite passada. Antes de ayer, antes de ontem. La semana pasada, o el año pasado, ou em fevereiro, em fevereiro, considerando que a gente já está, né, em dezembro. El viernes pasado, na quinta passada. Em 2014, quando a gente usa anos ou datas bem específicas, passadas, sempre é pretérito indefinido. Aí, há 3 semanas, enfim. Esses marcadores que mostram que o tempo terminou obrigam que você utilize o indefinido, pretérito perfeito simples, né? Que a gente utiliza o pretérito perfeito simples. Aqui são como é que a gente faz a conjugação.
esse tempo verbal aqui tem duas formas de conjugar. Para os verbos terminados em ar, a conjugação fica e, de eu bailé, por exemplo, você finaliza, retira essa terminação do infinitivo e acrescenta a terminação do tempo verbal. Então, vocês bailar, bailé. Bailaste, bailó, bailamos, bailasteis, bailaron. Se os verbos terminarem em ou em ir, né? Segunda ou terceira conjugação, é a mesma finalização. Vai ficar nasci ou decidi. Nasciste ou decidiste. Nació ou decidió. Nacimos ou decidimos. Nacisteis ou decidisteis. Nacieron ou decidieron. A mesma terminação. Lembrem sempre que não tem S no tu, né? A maioria dos verbos, quando a gente vai conjugar, a pessoa de tu tem um S. E aqui, nesse tempo verbal, não é necessário. Então, essa aqui é a terminação. E a gente tem alguns verbos que são irregulares, que eu vou passar aqui adiante. Aqui só mais alguns exemplos de vários outros marcadores que a gente pode utilizar junto com esse pretérito perfeito simples, né? Vejam que eu posso usar um dia da semana que já passou, um mês que já passou, um ano que já passou. E as mudanças, né? Os irregulares, eles sofrem mudança na raiz, no radical, que vai ser logo no iniciozinho do verbo, né? O radical é quando você tirar o a, o e ou o i, o que sobrar é o nosso radical. E às vezes algumas letras são acrescentadas a esse radical ou são trocadas. Quando isso acontecer, ele é irregular. Por exemplo, andar ganhou um U e um V, tornou ele irregular. Caber, a gente trocou o A pelo U e o B pelo P, irregular. Descer, a gente trocou o C pelo J, irregular. Estar é o U e o V, que ele ganhou também. A ser, vejam que a gente trocou o A e o C pelo I e o C. Poder, a gente trocou o O pelo U. Poner, o O pelo U e o N pelo S. E querer, a gente trocou aqui o R, né? E o I. Então, vejam, irregulares vão acontecer assim no início. Geralmente, eles são desenvolvimento da própria língua mesmo, para pronunciar com mais facilidade, e aí os verbos vão se adaptando e acabam se tornando irregulares. Aqui coloquei vários exemplos. Então, vejam, às vezes eles ganham algumas letras, né? Como é o caso do U e do V aqui, de estar e andar. E às vezes eu tenho que trocar uma vogal e uma consoante por outras. Vamos aqui. E as principais irregularidades que são é quando a gente troca aqui E por I, O por U ou I por Y. Isso acontece bastante. Também, às vezes, a gente tem que trocar o Z pelo C, o C por um Q e um U, e o G por um G e um U. E esses verbos aqui, eles são bem pequenininhos, então eles são irregulares. O verbo dar, no pretérito perfeito simples, vai ficar di, diste, dio, dimos, distes, dieron. E o ir, fui, fuiste, foi, fuimos, fuisteis, fueron. Bem diferente, né? O ir e o ser são iguais, a gente só tem como saber o que a pessoa está dizendo, se ela é ou se ela foi, pelo contexto. A própria frase vai nos dizer. Pronto, então, só reforçando aqui rapidinho, lembrem que eles são tempos verbais para o passado, são semelhantes, mas o pretérito perfeito simples é formado por uma única palavra. O composto, ele é formado por duas. E os marcadores temporais de ambos são diferentes, né? Um vai utilizar pretérito perfeito simples, semana passada, ano passado, em 2002. E o composto ele vai utilizar esta semana, este mês, este ano. Um tempo que ainda não acabou. Pronto, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Qualquer coisa, se vocês precisarem de ajuda, estou disponível. E um abraço.